E hoje embarcamos em uma jornada cinematográfica profunda e instigante para dentro da mente do rei mais sábio e melancólico de Israel. Logo nas linhas inaugurais do capítulo 1 do livro de Eclesiastes, somos diretamente apresentados às palavras daquele que se intitula o Mestre ou o Congregador, identificado de imediato pela narrativa como o filho de Davi e rei na cidade de Jerusalém. O texto bíblico não perde tempo com longas introduções sobre a realeza, mas atinge o espectador logo de cara com um veredito pesado, uma frase monumental que ressoará como um trovão ao longo de toda a história. Vaidade de vaidades, diz o mestre. Vaidade de vaidades. Tudo é absoluta vaidade. A partir dessa fala, a história nos convida a observar o mundo através dos olhos exaustos deste monarca. Ele olha para as pessoas ao seu redor e lança a grande pergunta que moverá toda a sua investigação nos próximos capítulos. Qual é o verdadeiro e duradouro proveito que o ser humano tem de todo o seu trabalho exaustivo, aquele labor que o consome dia após dia debaixo do sol? Para responder a essa inquietação, o livro nos leva primeiro a olhar para o palco onde a vida humana acontece. O mestre começa a descrever de forma incrivelmente visual a imensa monotonia e o ciclo fechado da natureza. O texto nos faz ver que uma geração inteira de pessoas nasce, trabalha e vai embora. E logo em seguida, uma nova geração chega para substituí-la, mas a terra em que pisam permanece exatamente a mesma, inabalável e silenciosa diante de todo o drama humano. A narrativa então aponta para o céu, mostrando o sol que nasce radiante e o sol que se põe no horizonte, apenas para se apressar, ofegante, de volta ao seu lugar de origem, de onde terá que despontar novamente no dia seguinte. Em seguida, o livro nos faz sentir o vento, que sopra com força em direção ao sul, depois muda de curso e gira para o norte, rodando e rodando continuamente em seus circuitos eternos, sem nunca chegar a um destino definitivo ou a um ponto de descanso. O olhar minucioso do rei se volta então para as águas, notando que todos os rios correm incansavelmente em direção ao mar. Mas, por mais volume de água que despejem diariamente, o mar nunca transborda ou se enche por completo. A água simplesmente retorna ao seu lugar de origem para continuar o seu eterno e monótono fluir. Ao descrever de forma poética essa gigantesca engrenagem natural, o livro revela a profunda angústia existencial do seu autor. Ele percebe que todas as coisas ao redor são tão trabalhosas e repetitivas que o homem nem sequer consegue expressar isso em palavras de forma adequada. Os olhos humanos, ele constata, nunca se fartam de ver as novidades e os ouvidos nunca se enchem de escutar as notícias. Mas, de forma cruel e realista, o texto declara que o que foi no passado é exatamente o que será no futuro, e o que se fez ontem é rigorosamente o que se fará amanhã, estabelecendo a famosa premissa de que não há absolutamente nada de novo debaixo do sol. Se alguém aponta para um evento e diz que é uma grande novidade, a narrativa nos mostra o mestre argumentando rapidamente que aquilo já existiu nos séculos que nos antecederam. O grande problema, segundo o desenvolvimento do livro, é que não há memória duradoura das coisas antigas. E da mesma maneira, mesmo os homens que farão grandes e heróicos feitos no futuro, também serão varridos do mapa e esquecidos pelas gerações posteriores. Para que o espectador não se perca diante dessa visão aparentemente pessimista logo no início da jornada, é fundamental entender dois termos cruciais que guiam a lente do livro: a palavra vaidade e a expressão debaixo do sol. O termo hebraico traduzido como vaidade é hevel, que significa literalmente um vapor ou uma fumaça,
indicando que a vida terrena não é necessariamente inútil, mas sim fugaz, frágil e impossível de ser controlada ou retida pelas mãos humanas. Paralelamente, ao repetir que tudo acontece debaixo do sol, o texto deixa claro que o rei está analisando a existência unicamente pela perspectiva terrena e material, fechando temporariamente a cortina para a eternidade, a fim de testar se a vida na Terra, vivida por si só e sem Deus, possui algum sentido duradouro. Com esse cenário reflexivo montado, a história avança na segunda metade do capítulo 1, narrando o início da grande experiência prática do monarca. Ele declara abertamente que aplicou o seu coração e usou toda a sua sabedoria para investigar e buscar entender tudo o que se faz debaixo dos céus. O texto revela a confissão do mestre de que essa busca contínua é, na verdade, um fardo pesado, um trabalho ingrato e doloroso que o próprio Deus colocou sobre os seres humanos para que com ele se afligissem. Ele olha atentamente para as obras humanas e conclui que tentar encontrar sentido definitivo nelas é exatamente como correr atrás do vento, um esforço que termina de mãos vazias. A realidade do mundo caído se impõe fortemente na narrativa quando o autor decreta que aquilo que é torto não pode ser endireitado pela mera vontade dos homens, e o que está faltando não pode ser simplesmente calculado. A cena final deste bloco mostra o rei em um monólogo solitário e denso. Ele pondera sobre o seu próprio poder, reconhecendo perante si mesmo que engrandeceu e acumulou muito mais sabedoria e conhecimento do que todos os líderes que governaram a cidade de Jerusalém antes dele. O livro relata que ele mergulhou profundamente em toda a filosofia do seu tempo, buscando conhecer os limites da sabedoria, da loucura e da insensatez. Mas, ao fechar este primeiro raciocínio, o texto entrega uma conclusão amarga. O rei descobre que, na muita sabedoria, existe um grande desgosto e que aquele que aumenta o seu conhecimento sobre a realidade fria das coisas acaba apenas aumentando o seu próprio sofrimento e a sua dor. Após constatar o peso e a desilusão da busca puramente intelectual, o rei decide mudar radicalmente a sua estratégia e parte para testar a vida de uma forma completamente diferente, através dos sentidos e das realizações materiais. A história avança de maneira grandiosa para o capítulo 2, onde o mestre resolve abandonar a teoria e colocar a existência à prova, mergulhando de cabeça no prazer absoluto e no sucesso desmedido. A câmera da nossa narrativa agora acompanha o homem mais poderoso do mundo antigo tomando uma decisão drástica. Ele diz ao seu próprio coração que irá testar a vida com a alegria, buscando descobrir se o sentido de tudo reside em desfrutar do que é bom. O texto mostra o rei se entregando ao riso, às festas e ao vinho, tentando alegrar o seu corpo enquanto, ao mesmo tempo, tentava manter a sua mente guiada pela sabedoria para ver se essa era a melhor maneira de os filhos dos homens viverem debaixo do céu. Mas a resposta vem rápida e soa oca. Ele olha para o riso e o chama de loucura e observa a alegria frenética, perguntando a si mesmo de que ela realmente adianta. Percebendo que o hedonismo desenfreado e as festas não preenchiam o seu vazio existencial, a narrativa ganha proporções épicas. O rei parte para a ação e inicia um projeto de expansão governamental e arquitetônica sem precedentes. O relato bíblico descreve que ele realizou obras grandiosas, construindo palácios suntuosos e plantando imensas vinhas para si mesmo. A história nos faz visualizar a criação de jardins majestosos e pomares repletos de árvores frutíferas de todas as espécies, além da escavação de gigantescos açudes e tanques de água, projetados e construídos apenas para irrigar os seus enormes bosques verdejantes. O texto continua a enumerar os troféus desse sucesso inquestionável.
O monarca adquire servos e servas, multiplica o seu rebanho de bois e ovelhas, até que superem com folga os rebanhos de todos os que viveram em Jerusalém antes dele. A narrativa exibe o acúmulo de riquezas incalculáveis, exibindo montanhas de prata e ouro trazidas como tesouros de outros reis e de províncias distantes. Ele contrata os melhores cantores e cantoras da sua época e, para coroar os prazeres físicos dos homens, reúne para si um imenso harém de mulheres. O livro nos mostra que ele se tornou maior, mais poderoso e mais rico do que qualquer outro ser humano em sua terra. A narrativa é categórica. Ele não negou absolutamente nada aos seus próprios olhos. Tudo o que o seu coração desejou, ele pegou para si, alegrando-se temporariamente com o resultado de todo o seu exaustivo trabalho. Mas, no clímax desse experimento monumental, a história faz uma pausa e o rei reflete. Quando ele para e olha atentamente para todas as obras que as suas mãos haviam construído e para todo o trabalho que lhe custou tanto suor, a desilusão retorna de forma ainda mais devastadora. Ele decreta mais uma vez que tudo aquilo era vaidade, um mero correr atrás do vento e que não havia nenhum proveito real, nenhuma satisfação eterna debaixo do sol. Com as mãos completamente cheias de riquezas, mas com o coração ainda angustiado, o foco do livro muda. O rei vira a sua atenção para comparar a sabedoria com a insensatez. Ele reconhece que a sabedoria é de fato superior, pois o homem sábio tem olhos na cabeça e enxerga o caminho, enquanto o tolo vive e tropeça na escuridão. Mas, de repente, uma sombra densa cai sobre a narrativa. Ele percebe que o mesmo evento terrível alcançará a ambos inexoravelmente. Nesta seção do texto, o rei esbarra em uma das verdades mais incômodas da sua investigação: a inevitabilidade da morte como o grande nivelador de toda a humanidade. Ele percebe que, no final das contas, a sepultura aguarda tanto o homem que construiu impérios com extrema inteligência, quanto o homem que viveu de forma completamente insensata. A morte apagará a memória de ambos debaixo do sol, provando que o esforço obsessivo, a sabedoria humana e o acúmulo de posses não garantem de forma alguma a imortalidade do nosso nome. A constatação dessa dura realidade faz a história mergulhar em uma profunda amargura. O texto bíblico narra que o rei passou a odiar a própria vida e a detestar todo o trabalho no qual tanto se esforçou e brilhou. O motivo desse desespero é revelado de forma crua no relato. Ele terá que deixar tudo o que construiu nas mãos daquele que vier depois dele. E a grande tortura mental do mestre é não ter como saber se o seu sucessor será um sábio ou um tolo. O fato é que um homem que não trabalhou por aquelas riquezas dominará sobre tudo o que ele ergueu com tanta inteligência. Essa incerteza o leva ao desespero pleno, mostrando que, para o homem que se apega apenas às coisas deste mundo material, os dias são cheios de dor e os seus trabalhos não passam de tristeza, a ponto de o seu coração não conseguir descansar nem mesmo durante a noite. No entanto, à medida que o capítulo 2 caminha para o seu encerramento, o texto introduz uma virada sutil, mas que altera os rumos do livro. O monarca olha para o ser humano e percebe que não há nada melhor para ele do que comer, beber e encontrar alguma satisfação genuína no meio do seu trabalho pesado. Mas a narrativa deixa absolutamente claro que o rei finalmente entende de onde vem essa capacidade de desfrutar das coisas simples. Ele reconhece que a alegria não é um produto matemático do acúmulo financeiro, mas sim um presente misterioso que vem diretamente da mão de Deus. O texto conclui argumentando que, sem Deus, ninguém pode comer ou se alegrar de verdade. Ao homem que agrada ao Senhor, Deus concede sabedoria, conhecimento e a verdadeira felicidade.
Mas ao pecador, a narrativa revela que sobra apenas a tarefa exaustiva e frustrante de amontoar riquezas que, no fim da história, acabarão sendo entregues justamente àqueles que agradam a Deus. Com essa fagulha de percepção sobre a dependência humana para alcançar a verdadeira alegria, a narrativa nos conduz a uma profunda observação sobre o relógio invisível que rege a nossa existência. Logo no início do capítulo 3, o livro de Eclesiastes nos puxa para dentro de um dos recortes poéticos mais belos e marcantes de toda a literatura antiga. O texto estabelece de forma categórica que tudo tem o seu tempo perfeitamente determinado e que há um momento certo e inegociável para cada propósito debaixo do céu. A câmera da narrativa agora deixa de focar na natureza irracional, girando em falso, como vimos anteriormente, e passa a apontar suas lentes diretamente para as estações inevitáveis da própria vida humana. O mestre começa a listar os grandes e inevitáveis contrastes da nossa existência temporal, declarando que há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ele nos faz visualizar o ritmo inescapável e incontrolável da jornada humana, onde existe o tempo de matar e o tempo de curar as feridas, o tempo de derrubar os muros e o tempo de edificar novas estruturas. O texto nos conduz por momentos de profunda oscilação emocional, narrando de forma nítida que há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear o luto e tempo de saltar de alegria nas festas. A cadência do poema revela uma verdade desconcertante para o rei. Nós não temos o controle do roteiro e não comandamos o tempo. O ser humano não decide de forma autônoma quando é o tempo de espalhar pedras ou de ajuntá-las com esforço, o tempo de abraçar quem se ama ou o tempo de se afastar e evitar os abraços. A vida é apresentada na tela das Escrituras como uma sucessão rígida de estações que trazem consigo o tempo de buscar o que se deseja e o tempo inevitável de perder, o tempo de guardar as coisas valiosas e o tempo de jogar fora o que já não serve. O monarca nos mostra que existe até mesmo o tempo de ficar calado, recolhido no silêncio, e o tempo de falar, além do tempo de amar, o tempo de odiar, o tempo de guerra e, finalmente, o tempo de paz. Depois de expor essa sucessão incontrolável e exaustiva de eventos e estações sobre as quais não temos domínio, o autor questiona novamente, com tom de lamento, qual é o proveito real que o trabalhador tem de todo o seu esforço diário. Ele observa o trabalho árduo e penoso que o próprio Deus impôs aos seres humanos para se ocuparem debaixo do sol, e nesse instante faz uma das declarações mais profundas de toda a Bíblia. O texto revela que Deus fez tudo belo e apropriado no seu devido tempo, mas que ele também colocou a eternidade no coração do ser humano. Essa é a chave central para entender a imensa angústia relatada no livro. Nós fomos criados por Deus com um desejo latente e profundo pelo que é eterno e inabalável, mas estamos temporariamente presos e confinados em um mundo físico e corrompido, onde tudo inevitavelmente muda, envelhece e passa. É exatamente por abrigar essa eternidade dentro do próprio peito que o ser humano não consegue se sentir completamente satisfeito e preenchido com as coisas passageiras debaixo do sol, e, ao mesmo tempo, possui uma mente humana limitada, incapaz de compreender e rastrear totalmente as obras que Deus realiza desde o princípio até o fim da história. Diante desse limite impenetrável da compreensão humana, o mestre conclui mais uma vez, submetendo-se à realidade, que a melhor coisa a se fazer é alegrar-se e buscar fazer o bem enquanto se tem fôlego de vida. Ele reafirma que comer, beber e desfrutar do fruto do próprio trabalho honesto é, na verdade, um dom misterioso concedido por Deus,
e não uma conquista da inteligência ou da força humana. A narrativa avança revelando a soberania inquestionável do Criador, decretando que tudo o que Deus faz durará para sempre. O texto afirma que nada pode ser acrescentado de forma artificial à obra divina e absolutamente nada pode ser retirado dela, e que o Senhor age de forma soberana e exata justamente para que os homens o temam e o reverenciem. O que existe no cenário de hoje, o texto nos relembra, já existiu no passado, e o que será construído no futuro também já foi, pois é o próprio Deus quem pede contas de tudo aquilo que já passou e ficou para trás. Contudo, ao olhar mais atentamente para essa terra rigidamente governada pelas estações invisíveis, o olhar do monarca esbarra em uma realidade social sombria. Ainda imerso nas constatações do capítulo 3, ele observa o lugar que deveria ser de juízo e de justiça, os tribunais humanos e as cortes de decisão do seu próprio tempo, e constata com enorme tristeza que a maldade e a impiedade estão sentadas lá, governando exatamente no lugar onde a retidão deveria estar. Para resolver temporariamente esse conflito perturbador da injustiça terrena, o monarca confessa em seu íntimo que Deus, no momento certo e não no tempo dos homens, julgará tanto o homem justo quanto o homem ímpio, pois há um tempo divino agendado para todo propósito e para toda obra. Porém, enquanto esse dia de juízo final e definitivo não chega, o texto encerra afirmando que Deus testa os filhos dos homens, permitindo que eles vejam e sintam na própria pele que, em relação aos seus corpos físicos e mortais, eles morrem exatamente como os animais, expirando e voltando todos de forma idêntica para o mesmo pó da terra de onde vieram. Com essa dura visão da mortalidade que nos nivela ao pó, o olhar do rei desvia dos tribunais para observar as lágrimas e os oprimidos nas ruas da cidade. Entrando diretamente no capítulo 4 do livro de Eclesiastes, o cenário se torna ainda mais cru e focado nas complexas e dolorosas relações humanas. O mestre começa a relatar de forma minuciosa todas as atrocidades e formas de opressão que acontecem debaixo do sol. A câmera do texto foca no rosto dos oprimidos. Ele vê as suas lágrimas caindo ao chão e nota a tragédia profunda de que não há absolutamente ninguém para lhes oferecer consolo. O poder brutal está firmemente nas mãos dos opressores, deixando os mais fracos completamente desamparados no cenário da vida. A angústia do rei diante dessa injustiça social incontrolável é tão intensa que ele chega a declarar que os mortos já estão em melhor situação do que os vivos, pois não precisam mais suportar essa realidade fria. Mais do que isso, ele eleva o tom do seu desabafo e conclui que mais feliz do que ambos é aquele que ainda nem sequer nasceu, pois este não teve o terrível desprazer de abrir os olhos e ver as obras más e violentas que se praticam diariamente na terra. A narrativa avança e o olhar afiado do monarca passa a examinar as motivações ocultas que movem o coração humano no dia a dia. Ele observa o mercado, as grandes construções e o esforço diário dos homens, descobrindo que todo o trabalho pesado e toda a habilidade que se demonstra na sociedade não passam, na verdade, de rivalidade, ciúme e inveja de um homem contra o seu próprio vizinho. As pessoas trabalham até a exaustão física e mental apenas para ter mais do que o outro, o que o mestre decreta ser mais uma terrível vaidade e um exaustivo correr atrás do vento. Em contrapartida, o texto nos mostra rapidamente o outro extremo também perigoso, o insensato, que simplesmente cruza os braços recusando-se a trabalhar e acaba consumindo a sua própria carne ao ser devorado pela fome e pela miséria. O grande ensinamento que o livro nos passa neste momento é a necessidade urgente de equilíbrio em um mundo governado pelo excesso de ambição.
O autor explica de forma prática que é muito melhor ter apenas um punhado de bens em uma vida cheia de paz e tranquilidade, do que ter as duas mãos transbordando de riquezas conquistadas com extrema fadiga, noites sem sono e uma incessante corrida movida pela inveja alheia. A história continua com o monarca relatando mais uma situação vaidosa debaixo do sol. Ele foca as suas lentes na figura trágica de um homem completamente solitário, um indivíduo que não tem filhos, nem irmãos, nem sucessores, mas que trabalha incessantemente, sem qualquer dia de descanso. Os olhos desse homem nunca se fartam de acumular riquezas, mas ele é tão isolado em sua própria cobiça que nunca para se perguntar para quem está trabalhando e por que está privando a sua própria alma de desfrutar de qualquer alegria. A partir dessa cena sombria de isolamento voluntário, o livro introduz um dos seus conselhos mais famosos e luminosos. O mestre argumenta que em um mundo quebrado, hostil e cheio de opressão, é sempre melhor serem dois do que um. A narrativa apresenta razões incrivelmente práticas e visuais para isso. Se dois caminham juntos, eles têm uma recompensa muito melhor pelo seu trabalho. Se um deles escorregar, cair em um buraco ou tropeçar durante a longa jornada, o amigo está logo ali, estendendo a mão para levantá-lo, ao passo que o homem solitário que cai não tem absolutamente ninguém ao seu lado para ajudá-lo a se reerguer. O texto ilustra também o frio congelante das noites no deserto, lembrando que se dois dormirem juntos, eles se aquecerão mutuamente. Mas como alguém poderá se manter aquecido estando completamente sozinho na escuridão? Além disso, se um inimigo tentar dominar aquele que está sozinho, dois poderão resistir ao ataque com muito mais força, finalizando o raciocínio com a icônica e poderosa imagem de que um cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Encerrando o capítulo 4, a narrativa nos leva novamente aos corredores do poder político, ilustrando a enorme efemeridade do sucesso e da popularidade humana. O texto conta a breve e dramática história de um jovem pobre, porém muito sábio, que consegue sair das engrenagens da prisão para assumir o trono e governar no lugar de um rei que ficou velho, teimoso e insensato, tornando-se incapaz de aceitar novos conselhos. Inicialmente, a narrativa descreve uma multidão incontável de pessoas seguindo o jovem e celebrando a sua ascensão ao poder como um grande salvador da nação. Contudo, o mestre conclui de forma fria e realista que, apesar de todo esse brilho inicial e da esperança depositada pela população, a geração seguinte não se alegrará com ele, e este jovem rei também será apagado da memória. A política, a adoração popular e o poder humano, mesmo quando fundamentados inicialmente na sabedoria, continuam sendo passageiros, provando mais uma vez a vaidade inegável da vida terrena. Com a fragilidade do poder exposta e a importância de não caminhar sozinho estabelecida, o mestre decide agora voltar os seus olhos para um ambiente ainda mais sagrado e perigoso: as portas do templo. Adentrando o capítulo 5 do livro de Eclesiastes, somos convidados a parar diante da casa de Deus e observar atentamente a maneira como os seres humanos lidam com o divino, com as suas próprias palavras e, logo em seguida, com as suas riquezas e ambições. A narrativa visual se aproxima dos adoradores que entram no local de culto, e o monarca dispara um conselho solene e direto: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. O texto foca na postura interna e externa do adorador, decretando que é infinitamente melhor se aproximar em silêncio, pronto para ouvir as instruções divinas, do que simplesmente oferecer o sacrifício dos tolos, pessoas que agem de forma insensata e praticam o mal sem nem sequer perceberem a gravidade dos seus atos. O cenário nos mostra de forma vívida o perigo da precipitação humana diante do sagrado.
O rei alerta para que ninguém se apresse com a boca, nem deixe o coração ditar palavras impensadas ou superficiais na presença do Criador. A justificativa para essa advertência estabelece o imenso abismo entre o humano e o divino. Deus está no alto dos céus e o homem caminha na terra inferior. Portanto, as palavras daquele que adora devem ser extremamente contadas e poucas. O livro ilustra essa pressa verbal, comparando-a à ansiedade da vida cotidiana, explicando que, assim como dos muitos trabalhos e exaustivas preocupações, nascem os sonhos mais agitados e terríveis durante a noite, também da multidão de palavras ditas sem pensar, nasce fatalmente a voz do insensato. Ainda observando a postura religiosa dos homens, o texto avança para um alerta severo sobre os votos e as promessas condicionais. O narrador ensina que se alguém abre a boca para fazer um voto a Deus, não deve tardar nem um único minuto em cumpri-lo, pois o Senhor não tem nenhum prazer na vida e na adoração dos tolos. A conclusão da narrativa nesse ponto é cirúrgica. É declaradamente preferível que o homem não prometa absolutamente nada aos céus do que prometer levianamente na emoção e falhar no cumprimento prático. Neste ponto, o livro condena duramente a religiosidade superficial e utilitarista, onde as pessoas usam um excesso de palavras, barganhas e falsas promessas, tentando manipular a Deus para conseguirem favores terrestres. O texto explica que a verdadeira reverência exige profundo temor, silêncio e respeito absoluto pela grandiosidade de Deus. Essa passagem ensina ao espectador que a boca fechada e os ouvidos abertos demonstram muito mais do que grandes rituais a postura correta de alguém que realmente compreendeu o seu pequeno lugar diante do domínio soberano do universo. Depois de organizar a postura de adoração e de temor a Deus, o olhar do mestre sai do templo e volta-se imediatamente para a realidade fria e dura das ruas e da burocracia governamental. Ele avisa ao espectador para não ficar perplexo ou escandalizado se vir em alguma província do mundo a violenta opressão dos pobres e a corrupção distorcendo escancaradamente o direito e a justiça. A narrativa revela como a engrenagem do poder funciona e se protege no mundo caído. O oficial subalterno que oprime está sempre sendo protegido, vigiado ou cobrado por um oficial mais alto, formando uma gigantesca e pesada pirâmide de interesses onde a justiça inevitavelmente se perde na rede humana de autoridades. Desse cenário político obscuro, a história flui de maneira muito natural para o grande motor da ganância humana, atingindo o seu clímax em relação ao amor aos bens materiais. O rei observa os ricos da cidade e profere uma das sentenças mais cortantes e memoráveis de todo o livro. Aquele que ama o dinheiro nunca se fartará do dinheiro. E quem ama a abundância jamais ficará completamente satisfeito com a renda que possui. A câmera literária nos mostra que as riquezas carregam consigo uma ilusão ilusória e matemática. O texto afirma que, quando os bens de um homem começam a se multiplicar exorbitantemente na terra, multiplicam-se na mesma exata velocidade as pessoas, os credores, os dependentes e os impostos que vêm para consumi-los. No final das contas, resta ao dono do império financeiro apenas a satisfação visual de contemplar a sua própria fortuna com os seus olhos, mas sem poder usufruí-la por completo. Para ilustrar o vazio profundo e existencial dessa busca obsessiva, o texto constrói um contraste visual incrível. Ele nos mostra, de um lado, o simples trabalhador braçal que, seja comendo apenas um pouco ou comendo muito, consegue deitar a cabeça no travesseiro e ter um sono doce, profundo e reparador. Afinal, o seu corpo está exausto de um dia de trabalho honesto.
Imediatamente após, a câmera corta para a luxuosa casa do homem rico, revelando que a sua imensa fartura, o peso da administração e o constante medo de perder o que tem, não o deixam fechar os olhos, roubando a sua paz e o mantendo acordado durante a noite inteira. A narrativa avança, mostrando uma tragédia ainda mais sombria, diretamente ligada ao dinheiro. O monarca descreve um mal terrível, que ele mesmo presenciou debaixo do sol. Fortunas que foram guardadas e protegidas pelos seus donos, mas que acabaram resultando no seu próprio mal. O livro narra o trágico evento de um indivíduo que, após amontoar e guardar bens a vida toda, perde absolutamente tudo da noite para o dia em um único mau negócio, ficando de mãos vazias e sem conseguir deixar sequer uma moeda de herança na mão do seu próprio filho. O texto nos relembra brutalmente que o ser humano não tem qualquer domínio real sobre as posses materiais. Afinal, assim como o homem sai completamente nu do ventre de sua mãe, também nu ele deverá retornar à poeira da terra, não podendo levar agarrado em suas mãos nenhum centavo de todo o seu exaustivo e longo trabalho debaixo do sol. Encerrando as reflexões densas do capítulo 5, a tempestade de desilusão cessa brevemente e a narrativa oferece ao espectador um momento de respiro e extrema lucidez. O mestre reafirma a sua conclusão anterior de que é bom e apropriado que o ser humano coma, beba e encontre alguma alegria genuína no fruto do seu trabalho diário durante os poucos dias da sua vida terrena. Ele nos ensina, por fim, que se um homem recebe riquezas da parte de Deus e recebe junto com elas a capacidade e o coração tranquilo para desfrutá-las em paz e alegrar-se no seu trabalho, isso é um imenso dom divino. Quando isso acontece de verdade, o texto finaliza dizendo que esse homem ocupado com o contentamento sequer terá tempo de pensar com tristeza na brevidade sombria e passageira da sua vida, pois o próprio Deus mantém o seu coração permanentemente ocupado e blindado com alegria genuína. Após constatar que a capacidade de se alegrar é um presente exclusivamente divino, a narrativa avança para expor uma das ironias mais cruéis e angustiantes da experiência humana debaixo do sol. Entrando diretamente no capítulo 6 do livro de Eclesiastes, o mestre nos convida a observar, com um olhar lúgubre, uma tragédia silenciosa e pesada que se desenrola nos bastidores do sucesso terreno. A câmera do texto se volta para a figura de um homem que, aos olhos da sociedade, atingiu o ápice absoluto da realização material. O narrador descreve alguém a quem o próprio Deus concedeu imensas riquezas, bens acumulados e uma honra tão grande que à sua alma não falta absolutamente nada de tudo aquilo que ele poderia desejar. O cenário narrado parece perfeito, o castelo está erguido e os tesouros estão protegidos. Contudo, a história sofre uma virada abrupta e devastadora. O texto revela que, por um mistério insondável, Deus não permite que esse homem desfrute de todo esse império. Em vez de se alegrar com os frutos do seu próprio esforço, a narrativa nos mostra um completo estranho. Um estrangeiro que não trabalhou por aquilo, vindo e consumindo tudo o que aquele homem conquistou. O rei olha para essa cena trágica e a classifica como uma terrível vaidade e uma doença maligna que assola a humanidade. Para aprofundar ainda mais o impacto visual e emocional dessa constatação, a narrativa de Eclesiastes leva o argumento ao extremo da imaginação humana. O monarca propõe que o espectador visualize um cenário hipotético, de proporções épicas. Um homem que consiga gerar 100 filhos, estabelecendo uma dinastia gigantesca e que viva por muitíssimos anos. A história nos faz ver esse homem envelhecendo, vendo os dias dos seus anos se multiplicarem muito além da conta,
talvez até mesmo vivendo 1000 anos 2 vezes, totalizando 2 milênios inteiros de caminhada contínua sobre a Terra. Porém, o texto bíblico lança uma sentença cortante. Se a alma desse homem não se fartar do bem e não conseguir encontrar nenhuma satisfação genuína na vida, e se no fim de tudo ele não tiver sequer um enterro digno, a sua imensa biografia de sucesso se torna um fracasso retumbante. Neste ponto, o livro atinge o seu clímax em relação à vaidade material, utilizando uma comparação deliberadamente chocante para quebrar as nossas ilusões. O autor afirma de forma categórica que uma criança que sequer chegou a nascer e nunca viu a luz do sol, o chamado abortivo, tem muito mais paz e descanso do que esse milionário longevo. Essa imagem dramática e incômoda ensina ao espectador que a verdadeira tragédia humana não é ter uma vida curta ou ser desprovido de bens, mas sim possuir o mundo inteiro nas mãos e viver com a alma torturada, eternamente insatisfeita e completamente vazia de alegria. O texto continua a descrever o abismo da insatisfação humana, mostrando que todo o trabalho árduo do homem é feito apenas para encher a sua própria boca, mas, tragicamente, o seu apetite nunca se satisfaz. A fome da alma humana é retratada na narrativa como um buraco negro que engole posses, conquistas e prazeres sem nunca se dar por satisfeita. O narrador questiona qual é, então, a vantagem real do homem sábio sobre o tolo nessa corrida implacável. Ou que vantagem tem o pobre que sabe se portar bem diante dos outros, se no final a insatisfação atinge a todos por igual? A câmera literária foca na ansiedade da alma e decreta que é muito melhor à vista dos olhos, ou seja, desfrutar com gratidão e paz daquilo que está fisicamente presente diante de nós, do que o vaguear irrequieto do desejo, a eterna e inútil cobiça por aquilo que ainda não temos. Ficar sonhando com o que falta e cobiçando o impossível, diz o livro, é apenas mais um exaustivo correr atrás do vento. Caminhando para o encerramento do capítulo 6, a narrativa traz o ser humano de volta ao seu lugar de submissão e pequenez, diante da imensidão do universo. O texto afirma que tudo o que existe já recebeu um nome desde a antiguidade, e já se sabe muito bem o que é o homem. Um ser extremamente frágil, que não pode de forma alguma entrar em disputa com aquele que é infinitamente mais forte do que ele, referindo-se ao poder soberano do Criador. A história nos mostra que, diante de Deus, multiplicar queixas e questionamentos existenciais apenas aumenta a vaidade, sem trazer qualquer resposta ou proveito prático. O mestre termina sua reflexão com perguntas que ficam ecoando na mente do espectador. Quem realmente sabe o que é bom para o ser humano durante os poucos e contados dias da sua vida? Dias estes que passam tão rápidos e irrevogáveis quanto uma sombra. E para selar a falta de controle humano sobre o amanhã, ele pergunta: quem é capaz de declarar ao homem o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Diante de tamanha impotência, o rei encerra essa dolorosa observação, demonstrando que o ser humano não tem as rédeas do próprio destino nas mãos, esvaziando por completo qualquer arrogância material e intelectual. Buscando essa nova bússola para caminhar em um mundo onde quase tudo foge do nosso controle, a narrativa muda o seu tom e nos convida a repensar profundamente os nossos valores. Entrando agora no capítulo 7 do livro de Eclesiastes, o mestre começa a distribuir conselhos práticos e incrivelmente contraculturais sobre como sobreviver no meio de tantas incertezas diárias. Ele abre o capítulo com provérbios afiados, declarando que um bom nome, ou seja, uma reputação construída com integridade ao longo da vida, é muito mais valioso do que os perfumes e ungüentos mais caros da época. E, de forma ainda mais chocante para os seus ouvintes, decreta que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento.
Para explicar essa declaração impactante e contraintuitiva, a câmera do texto nos leva a visitar mentalmente dois ambientes completamente opostos. A casa onde acontece um luto e a casa onde acontece uma grande festa. O rei nos aconselha diretamente, afirmando que é muito melhor ir à casa do luto do que ir à casa do banquete. Ele observa que, na casa onde há festa e embriaguez, as pessoas estão frequentemente distraídas, fugindo da realidade e entorpecendo a própria mente. Mas na casa do luto, diante da finitude inevitável da vida, os vivos são forçados a encarar o destino comum de toda a humanidade e, com isso, aplicam o coração à sabedoria. O texto mostra que a tristeza tem um poder refinador, pois a dor, a frustração e o choro podem até entristecer o rosto, mas tornam o coração humano muito melhor, mais empático e maduro. O coração dos sábios, conclui o narrador, está na casa do luto, aprendendo com a brevidade dos dias, enquanto o coração dos tolos vive alienado na casa da alegria passageira. A história avança, mostrando que é preferível ouvir a repreensão dura e sincera de um homem sábio do que se deliciar com a canção dos tolos, que é descrita como o barulho irritante e rápido de espinhos estalando e queimando debaixo de uma panela fervente, algo que faz muito barulho, mas vira cinzas em segundos. O monarca passa então a aconselhar o espectador sobre a postura interna diante do tempo, afirmando que o fim das coisas é melhor do que o seu início e que o espírito paciente vale muito mais do que o espírito arrogante. Ele alerta para que não nos deixemos dominar pela ira precipitada no íntimo e adverte duramente contra o perigo da nostalgia irrealista. O livro diz que é uma insensatez perguntar por que os dias do passado eram melhores do que os de hoje, pois essa pergunta não nasce da verdadeira sabedoria, mas da ilusão humana que apaga as dificuldades de ontem. Em seguida, a narrativa nos faz olhar para a estrutura do mundo exatamente como ele é. O autor nos convida a considerar as obras divinas e faz uma pergunta retórica. Quem poderá endireitar aquilo que o Senhor fez torto? O conselho que se segue é de uma lucidez tremenda para os dias de crise. No dia da prosperidade, o texto nos diz para desfrutarmos o bem com alegria. Mas no dia da adversidade, devemos parar e considerar que foi o próprio Deus quem fez tanto um dia quanto o outro, propositalmente misturados, para que o ser humano não descubra absolutamente nada do que vai acontecer no seu futuro, e assim aprenda a depender do Criador a cada manhã. Nesta seção do capítulo 7, o rei aborda um grande paradoxo da justiça terrena, observando que muitas vezes o justo morre cedo, apesar da sua retidão, enquanto o ímpio vive por longos anos mergulhado na sua maldade. Para navegar nessa realidade confusa, o texto nos entrega um ponto de equilíbrio crucial. Não sejas demasiadamente justo, nem te mostres excessivamente sábio, para que não te destruas a ti mesmo com a presunção. Mas também não sejas demasiadamente ímpio, nem tolo, para que não morras antes do teu tempo. O livro ensina aqui que a verdadeira sabedoria não é o perfeccionismo religioso ou a arrogância moral que julga os outros, nem tampouco o abandono à vida de vícios, mas sim caminhar no temor a Deus, que nos livra desses dois extremos mortais. O relato bíblico continua dissecando a fragilidade e a pecaminosidade inerentes à nossa natureza. O mestre decreta com total clareza que não há um só homem justo sobre a terra que faça apenas o bem e que nunca peque. Baseado nessa triste constatação generalizada, ele aconselha o ouvinte a não prestar atenção a todas as palavras que se dizem por aí na sociedade, para não correr o risco de ouvir o seu próprio servo o amaldiçoando pelas costas. Afinal, a nossa própria consciência sabe muito bem que, em várias ocasiões ao longo da vida,
Nós mesmos também já amaldiçoamos e falamos mal de outras pessoas. Caminhando para o encerramento das reflexões do capítulo 7, o narrador confessa as limitações da sua própria e vasta inteligência. Ele conta que tentou com todas as suas forças alcançar a sabedoria absoluta, mas percebeu que ela estava longe demais, profunda e inalcançável para a mente humana finita. Ao examinar a sociedade e o comportamento dos homens, ele relata ter encontrado armadilhas mais amargas do que a morte, como pessoas cujo coração é cheio de redes e laços para capturar os outros, das quais apenas aquele que agrada a Deus consegue escapar ileso. O rei encerra esse bloco narrativo com uma descoberta melancólica e definitiva. Ao procurar respostas entre milhares de pessoas, ele concluiu que o grande problema do mundo não está na criação original de Deus. O texto finaliza afirmando categoricamente que Deus fez o ser humano reto e simples, mas foram os próprios homens que se meteram em muitas invenções e complicações, corrompendo o propósito original. A sabedoria agora se provou um escudo protetor contra as loucuras do mundo, mas ela não consegue explicar e responder a todas as tragédias incontroláveis da vida. Diante desse labirinto humano criado pelas nossas próprias mãos, o narrador é forçado a encarar de frente a mais perturbadora das injustiças terrenas. A nossa jornada avança agora pelos capítulos 8 e 9, onde o mestre nos conduz pelos corredores do palácio e pelos cemitérios da cidade, escancarando o grande enigma da justiça humana e o destino final que aguarda a todos nós. A câmera começa focando no ambiente da corte real. O autor aconselha o ouvinte a guardar a palavra do rei e a respeitar o juramento feito a Deus. Ele narra que o monarca terreno tem poder para fazer o que quiser, e por isso o homem sábio obedece às ordens para não sofrer o mal, sabendo que há um tempo e um modo certo para lidar com as autoridades. No entanto, o texto rapidamente expõe a impotência de qualquer rei ou ser humano diante do futuro e da morte. Nenhum homem tem domínio sobre o vento para retê-lo, e absolutamente ninguém tem poder sobre o dia da sua própria morte. Não há dispensa ou fuga dessa batalha final. A partir dessa constatação de fragilidade universal, a história relata uma das cenas mais frustrantes para quem observa a vida. O mestre conta que viu homens ímpios sendo sepultados com honras, pessoas que entravam e saíam do lugar santo e eram elogiadas na mesma cidade onde haviam praticado o mal. Ele observa que, como a sentença contra as más obras não é executada rapidamente pelos tribunais, o coração dos homens se enche de coragem para continuar fazendo o que é perverso e errado. Neste ponto, o texto lida com o escândalo da injustiça terrena, onde justos muitas vezes sofrem as consequências ruins que os ímpios mereciam, e ímpios recebem as recompensas e os aplausos que os justos deveriam ganhar. Para não deixar o espectador em completo desespero, o autor insere uma âncora de fé no meio do caos narrativo. Ele afirma que, apesar dessa bagunça aparente debaixo do sol, ele sabe com certeza que no fim tudo irá bem para aqueles que temem a Deus, mesmo que a justiça plena e a punição correta só aconteçam do outro lado da eternidade. Avançando a caminhada para o capítulo 9, a narrativa mergulha na verdade mais crua e inescapável de todo o livro: o destino comum a todos os homens. O mestre conclui que os justos, os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, mas o ser humano não sabe se o que o espera amanhã é o amor ou o ódio, pois tudo está oculto no futuro. A câmera literária foca então na sepultura, mostrando que o mesmo evento final acontece a todos, sem nenhuma distinção: ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, àquele que oferece sacrifícios religiosos e àquele que não os oferece. A morte é apresentada como o grande e implacável nivelador de toda a humanidade.
O texto mostra que, ao perceberem que o coração humano é cheio de maldade e loucura enquanto vivem, os homens caminham inexoravelmente para o mundo dos mortos. Mas a narrativa traz um raio de esperança muito pragmática. Para aquele que ainda está entre os vivos, há esperança. O livro usa um provérbio visual fortíssimo, declarando que é melhor ser um cachorro vivo do que um leão morto, pois os vivos ainda sabem que vão morrer e podem mudar suas ações, enquanto os mortos já não sabem de nada, não têm recompensa material na terra, e a sua memória e as suas paixões pereceram para sempre debaixo do sol. Diante dessa certeza implacável da morte e da incerteza sobre o dia de amanhã, a narrativa dá uma guinada surpreendente. Em vez de aconselhar a paralisia ou o luto eterno, o rei convoca o ouvinte a uma vida intensa, intencional e alegre no tempo presente. O texto ordena: vai, come o teu pão com alegria e bebe o teu vinho com o coração contente, pois Deus já aceitou as tuas obras. Ele diz para que as nossas roupas sejam sempre brancas, simbolizando a festa e a pureza, e que nunca falte o óleo perfumado sobre as nossas cabeças. A câmera foca na intimidade do lar, e o mestre aconselha apaixonadamente que o homem goze a vida com a mulher que ama, todos os dias da sua vida passageira que Deus lhe concedeu. Em seguida, o foco se volta para as mãos suadas do trabalhador. O rei decreta que tudo o que vier à nossa mão para fazer, devemos fazer com todas as nossas forças e com a máxima dedicação, porque na sepultura, para onde todos nós estamos indo rapidamente, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A história nos mostra que a vida é uma oportunidade única e veloz, um palco onde não há repetições. Encerrando a observação destes capítulos, o autor retoma a imprevisibilidade da existência. Ele olha novamente para a sociedade e percebe que a corrida não é sempre ganha pelos atletas mais velozes, a batalha não é sempre vencida pelos soldados mais fortes, o pão não vai necessariamente para os mais sábios, nem as riquezas para os mais inteligentes. O tempo e o imprevisto, ou seja, as circunstâncias incontroláveis permitidas por Deus, sobretêm a todos eles. O ser humano não conhece o seu próprio tempo e cai na adversidade de repente, como os peixes que são apanhados na rede cruel ou os pequenos pássaros que ficam presos na armadilha. A vida simplesmente não oferece garantias matemáticas e, diante da rapidez com que as redes da fatalidade podem nos capturar, o rei entende que a inércia e a paralisia são os maiores dos erros. Reconhecendo que as redes da fatalidade podem nos capturar de surpresa, o mestre convoca o ouvinte a observar o poder destrutivo dos pequenos erros antes de encorajá-lo a uma vida de ação vigorosa. Adentrando agora no capítulo 10 do livro de Eclesiastes, a câmera literária foca primeiramente no frasco de um perfumista. O texto mostra de forma muito visual que, assim como pequenas moscas mortas fazem com que o unguento do perfumador exale mau cheiro e estrague, também uma pequena insensatez pesa muito mais do que a sabedoria e a honra acumuladas. A narrativa passa a observar o tolo caminhando pela estrada, demonstrando que a sua falta de bom senso é tão evidente que ele anuncia a todos que é um insensato apenas pela sua postura. O mestre então conduz o espectador pelos corredores do poder político e do trabalho diário, mostrando como a realidade se inverte num mundo caído. Ele relata ter visto debaixo do sol um grande mal vindo dos governantes, tolos sendo colocados em posições de imensa dignidade, enquanto os ricos e capazes se assentam em lugares baixos. Ele vê servos andando a cavalo e príncipes caminhando a pé como se fossem escravos. Além dessa desordem social, a narrativa elenca os perigos inerentes a qualquer trabalho braçal, revelando que quem cava um poço pode cair dentro dele. Quem rompe um muro velho corre o risco de ser picado por uma cobra. Quem arranca pedras pode ser ferido por elas.
e quem racha lenha se expõe ao perigo do machado. Mas o autor faz questão de ressaltar que se o machado está cego e o homem não afia a lâmina, ele precisará usar o dobro da sua força para cortas a madeira. Logo, a sabedoria é sempre a ferramenta mais proveitosa para se ter sucesso nas batalhas cotidianas. A história avança e o tom do rei se torna ainda mais enérgico ao transitar para o capítulo 11, onde o foco muda da observação dos riscos para um chamado direto à coragem de viver. O texto profere uma das ordens mais famosas das Escrituras, dizendo para o homem lançar o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias ele o achará. A instrução continua orientando o ouvinte a repartir a sua porção com 7 pessoas, e até mesmo com 8, justificando que não sabemos que tipo de mal ou desastre poderá sobrevir à terra. Essa ordem de lançar o pão sobre as águas e repartir com 7 ou 8 é frequentemente entendida como um forte apelo à generosidade sem fronteiras e à diversificação prudente dos nossos esforços no comércio marítimo da época. O texto ensina que, como não controlamos as crises econômicas, as intempéries climáticas ou os desastres naturais que podem atingir a sociedade, a nossa melhor estratégia não é reter tudo por causa do medo, mas sim espalhar os nossos investimentos, as nossas sementes e a nossa bondade, confiando que a providência divina e o trabalho diligente trarão o retorno no tempo certo. Para reforçar essa convocação à ação diante das incertezas, o livro aponta para a natureza incontrolável. O narrador mostra que quando as nuvens ficam carregadas, elas simplesmente derramam a chuva sobre a terra. E se uma árvore cai para o sul ou para o norte, no exato lugar onde cair, ali ela ficará. Diante dessa falta de controle, o rei constrói uma cena mental inesquecível para o espectador. Ele diz que o lavrador que fica apenas observando o vento não semeará a sua terra, e aquele que fica olhando eternamente para as nuvens, com medo da tempestade, nunca fará a sua colheita. A narrativa enfatiza que, assim como o homem não sabe qual é o caminho do vento, nem como os ossos se formam no ventre de uma mulher grávida, da mesma forma, ele jamais compreenderá na totalidade as obras de Deus, que faz todas as coisas. Portanto, o imperativo bíblico é claro e encorajador. Planta a tua semente pela manhã e não cruze os braços ao entardecer, porque você não tem como saber qual das duas sementes vai prosperar, ou se ambas serão igualmente boas. Caminhando para o encerramento do capítulo 11, a narrativa celebra a doçura de estar vivo a despeito dos riscos. O autor decreta que a luz é doce e que é muito agradável aos olhos ver o sol nascendo todos os dias. Ele aconselha que mesmo que um homem viva muitos anos, ele deve se alegrar em todos eles, mas nunca esquecer que os dias de trevas também virão e serão muitos. A câmera foca então diretamente no rosto dos mais jovens, e o monarca os convoca a se alegrarem no vigor da sua juventude. Ele os encoraja a seguir os caminhos do seu próprio coração e a vista dos seus olhos, vivendo com intensidade, mas deixa um alerta sóbrio e inescapável. Saibam que por todas essas coisas e escolhas, Deus os trará a juízo. O bloco termina aconselhando o afastamento da ira no coração e da dor física, lembrando que a juventude e a aurora da vida são vaidade e passam muito rápido. Desta forma, a narrativa arma o espectador com ousadia, mostrando que o medo paralisante do desconhecido deve ser vencido pelo trabalho alegre, contínuo e fiel no tempo presente. Tendo encorajado o jovem a viver com intensidade e a aproveitar a luz do sol, o olhar do mestre se volta agora, de forma profundamente poética e melancólica, para o inevitável declínio que o tempo traz a todos nós. Logo, nas primeiras linhas do capítulo 12 do livro de Eclesiastes,
a narrativa profere um apelo solene e urgente. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que dirás que não tens nenhum prazer neles. A câmera do texto afasta-se imediatamente das festas e do vigor da juventude para pintar o mais belo, porém dramático, quadro literário sobre a velhice humana já registrado na antiguidade. O livro nos convida a observar o declínio do corpo como se estivéssemos assistindo a uma tempestade escura e implacável se aproximando de uma grande e imponente mansão. O narrador descreve a chegada do inverno da vida como o tempo em que o sol, a luz, a lua e as estrelas escurecem e as pesadas nuvens de chuva retornam continuamente, simbolizando o acúmulo das tristezas e a perda da visão clara e brilhante do mundo. A poesia bíblica avança, descrevendo de forma visual o impacto devastador do tempo nas estruturas daquela casa, que na verdade representa o próprio corpo humano. O rei relata que chegará o dia em que os guardas da casa começarão a tremer, referindo-se diretamente às mãos e aos braços que perdem a sua firmeza natural. Os homens fortes, que antes sustentavam com vigor todo o peso do edifício, vão se curvar, ilustrando as pernas e os joelhos enfraquecidos pela idade avançada. O texto mostra as moedoras cessando o seu exaustivo trabalho, porque já restam muito poucas, uma alusão clara à perda dos dentes. Em seguida, a narrativa diz que aqueles que olham pelas janelas da casa começarão a enxergar tudo de forma embaçada e escura, retratando a visão humana que se apaga gradativamente com o passar dos anos. A história continua a detalhar o isolamento e o silêncio progressivo da velhice. As pesadas portas que dão para a rua se fecharão e o som do moinho se tornará cada vez mais fraco, ilustrando a surdez e o afastamento da vida pública e agitada da cidade. O texto revela que o idoso acordará assustado ao primeiro e leve canto dos pássaros, perdendo o sono profundo da juventude, enquanto todas as filhas do canto, a sua própria voz e a sua capacidade de ouvir música com nitidez se abaixarão. O mestre revela os novos medos que surgem nessa fase: o medo das alturas e os terrores ocultos que espreitam no caminho diário, pois o equilíbrio e a agilidade já não existem mais. A amendoeira floresce, coroando a cabeça com os cabelos brancos da idade. O gafanhoto se torna um peso para si mesmo, arrastando-se lentamente com dificuldade, e o desejo e o apetite perecem por completo. Todo esse processo poético e visual caminha inexoravelmente para um momento definitivo. O narrador relata que o homem está indo para a sua morada eterna, enquanto os pranteadores já começam a circular pelas ruas da cidade, chorando a sua partida iminente. Nesta majestosa e triste metáfora arquitetônica, o livro descreve a inevitabilidade da falência física para ensinar ao espectador uma lição vital e urgente sobre as nossas prioridades terrenas. O texto mostra que o nosso corpo é como uma casa em ruínas, que perderá suas defesas, sua força e os seus sentidos até colapsar totalmente. A urgência de lembrar do Criador na juventude é explicada de forma muito simples. Quando a velhice limitante e a morte chegarem, já não haverá energia, vigor ou clareza mental para dedicar a Deus aquilo que foi desperdiçado e gasto nas vaidades passageiras da vida debaixo do sol. A câmera da narrativa foca então nos instrumentos vitais da existência, simbolizando o momento exato da morte. O narrador clama para que nos lembremos de Deus antes que o fio de prata se rompa, antes que o copo de ouro se quebre, antes que o cântaro se despedace na fonte de água e a roda caia completamente despedaçada no poço. É o relato do colapso final da vida material. O pó retorna à terra, exatamente como era no princípio da criação. E o fôlego de vida, o espírito,
retorna diretamente a Deus, que o concedeu. Diante dessa cena final e de total desprendimento, o mestre repete o grande refrão do livro pela última vez, como um eco que ressoa por toda a história humana. Vaidade de vaidades, diz o mestre. Tudo é absoluta vaidade. Ao concluir a longa jornada de observação da vida debaixo do sol, o livro entra em seu epílogo no capítulo 12. O texto conta que o mestre, além de ser muito sábio, ensinou o conhecimento ao povo, pesando, estudando e compondo muitos provérbios em ordem. Ele buscou encontrar palavras agradáveis, mas fez questão de escrever com total retidão e pautado apenas na verdade. A narrativa compara as palavras dos sábios a aguilhões, que são pontas afiadas usadas para guiar os bois no caminho certo, e a pregos muito bem fincados que trazem segurança e direção, todos dados por um único pastor, revelando a inspiração divina do livro. Ele adverte o leitor a ter muito cuidado, avisando que não há limite para a produção de novos livros e que o muito estudar as coisas seculares é apenas uma grande fadiga para a carne. Finalmente, todas as investigações, desilusões, testes práticos sobre riquezas e questionamentos filosóficos do rei convergem para uma única, inabalável e grandiosa conclusão. O texto encerra o documentário bíblico chamando a atenção do mundo inteiro para ouvir o veredito final de todo o assunto. A conclusão do mestre é direta: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo ser humano. A câmera se afasta definitivamente da terra material e aponta para a eternidade, enquanto o narrador pronuncia a última e mais séria advertência do livro de Eclesiastes, pois Deus trará a julgamento todas as nossas obras, até mesmo as coisas mais escondidas e ocultas, sejam elas boas ou sejam elas más. Assim chegamos ao fim da nossa profunda jornada pelo livro de Eclesiastes. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a marcar este momento de aprendizado e reflexão espiritual. Comente aqui embaixo, não apenas por engajamento, mas como um testemunho sincero de que os seus olhos foram abertos pela palavra de Deus. Escreva assim: eu entendi Eclesiastes. O verdadeiro sentido da minha vida está em Deus. Esse comentário não é apenas uma frase, é uma declaração de quem despertou da ilusão de que as coisas passageiras deste mundo podem preencher a alma e de quem reconhece que fomos criados para a eternidade. E eu te pergunto, o que mais falou com você ao longo desse livro? Foi a constatação de que toda a busca pelo sucesso material, no fim, é como correr atrás do vento? O alívio de entender que há um tempo determinado por Deus para cada estação da nossa vida? O alerta duro sobre a ganância e o amor ao dinheiro? Ou o chamado final para lembrarmos do nosso Criador antes que os dias difíceis cheguem? Qual área da sua vida precisa agora mesmo deixar de ser governada pela ansiedade e passar a descansar na soberania de Deus? Compartilhe nos comentários. Quando você testemunha, você fortalece a sua própria fé e ajuda a libertar outros que ainda estão aprisionados nas vaidades desta vida. Oro para que esta jornada por Eclesiastes não termine aqui, apenas como mais um documentário assistido, mas que seja um verdadeiro marco de libertação espiritual. Que você aprenda a desfrutar os dias bons com gratidão, a suportar os dias maus com paciência e a valorizar as pessoas que caminham ao seu lado. Que a sua alegria não dependa mais daquilo que você consegue acumular nas mãos, mas de quem governa o seu coração. E se você tem vivido angustiado, correndo de um lado para o outro debaixo do sol, tentando preencher com as coisas do mundo um vazio que tem o tamanho exato de Deus, este é o momento de parar. O livro de Eclesiastes nos provou que a vida sem o Criador é vaidade e frustração. Mas Jesus Cristo veio para nos dar vida, e vida
em abundância. Não adie. Reconheça que a inteligência, o dinheiro e os prazeres deste mundo jamais poderão salvar a sua alma. Creia que Jesus é a resposta final para a angústia humana. Ele perdoa os nossos pecados e nos garante a vida eterna. Entregue a sua vida a Ele agora mesmo. Diga com sinceridade: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa os meus pecados e preenche o meu coração com a Tua eternidade. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê sabedoria para viver cada nova estação e te conduza sempre na verdade. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.